vamos voltar pro nosso dilema, né? Quem sou eu e quem são vocês? Eu sei que é difícil, mas alguém já conseguiu resolver as questões lá? Alguém tirou um tempinho para responder ou para pensar? Eu... Olha, o que eu quero e o que eu não quero, e as qualidades e defeitos, eu consegui escrever mais. Defeitos e qualidades foi super tranquilo. Mas quem tu é se não tiver mais nada, ainda não saiu. Ah, perfeito, mas já tá bem encaminhado. Bem encaminhado mesmo. Então, assim, para dar um norte, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu falei na primeira aula, quem nós somos é muito relativo. Depende, é muita coisa. São muitas camadas de nós, tá? Então são diversas coisas que a gente precisa avaliar. Mas de uma forma geral, num contexto geral, quem nós somos? Nós somos quem nós pensamos que nós somos e nós somos as coisas que a gente repete, as coisas que repetimos, tá? Então, a nossa mente, eu vou usar a mente aqui para não ficar falando cérebro, né? Mas a nossa mente, ela costuma ser atraída por repetição. Então é por isso que a gente gosta tanto de rotina, porque o cérebro, ele automatiza, a mente automatiza as coisas. Então quanto mais tu repete uma coisa, mais ela se torna verdade. Como eu falei também na primeira aula, eu espero que vocês estejam tirando 5, 10 minutinhos para fazer aquela visualização. É muito importante que vocês façam a visualização, porque para chegar num objetivo em qualquer área da vida de vocês, a primeira coisa que tem que ser feita é acreditar naquele objetivo. Então, a primeira vez que tu faz a visualização, tu imagina o teu futuro, talvez tu imagine sem fé. Vou usar a palavra fé, tá? Mas na verdade é sem acreditar naquilo. Então, tu imagina sem fé. Só que conforme o tempo vai passando, tu vai repetindo aquilo ali, a tua mente não sabe distinguir a verdade da ilusão. Então ela vai começar a acreditar que aquilo ali é real e que vocês vão chegar naquele objetivo. E é aí que eu quero entrar hoje. Nas crenças, tá? Então assim, ó, pra gente entender. Eu, vocês, a gente é muitas coisas, mas principalmente a gente é o que a gente acredita ser. Então as nossas crenças fazem parte de quem nós somos. Tá tudo entrelaçado, interligado. Então quando eu falo de crenças, existem vários tipos de crenças, né? Crenças de merecimento, crenças de capacidade, crenças de autoestima, de autoimagem, crenças de valor. Então vamos lá. O que é uma crença de valor, por exemplo? Dentro da psicologia comportamental, eu não sou psicólogo, né, gente? Mas eu estudo bastante isso. Dentro da psicologia comportamental, a gente tem uma crença de valor que é o seguinte: a pessoa, por exemplo, é um profissional maravilhoso, um autônomo, e ele não consegue colocar um preço no serviço dele. É só um exemplo, tá? Por que ele não consegue colocar um preço no serviço dele? Porque ele não consegue ver valor no que ele faz. Então talvez ele seja melhor profissionalmente do que o, o cara que está do lado dele. Só que o cara que está do lado dele cobra R$ 2.000 e ele cobra R$ 200. E aí ele pensa, se eu cobrar R$ 2.000, eu não vou ter clientes. Porque eu não sou capaz de cobrar R$ 2.000, eu não tenho tanto valor, tá? Isso pensando na área profissional.
Dentro de uma empresa, por exemplo, esse cara que tem essa crença de valor, ele não vai buscar uma promoção. Não porque ele não quer, porque ele acha que ele não merece a promoção. Então, muitas vezes ele acha, vamos dizer assim, ele não tem crença de capacidade. Ele sabe que ele consegue. Ele sabe que se ele quiser, ele consegue. Mas ele tem essa crença de valor e aí ele não vai porque ele acha que ele não merece. Então, muitas vezes a gente bate muito na tecla da capacidade. Ah, tem que acreditar em ti, tem que ter confiança, tem que saber que tu é bom e tal, e tal, e tal. Mas se tu não vê valor em ti mesmo, muitas vezes tu poder fazer uma coisa não vai fazer diferença. Num relacionamento, por exemplo, a gente vê muitas pessoas aí passando por relacionamentos abusivos, pessoas passando por aceitando traições, pessoas que se humilham dentro de um relacionamento. Por que que isso acontece, cara? Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser traído. Só que tu tem uma crença de desvalor tão grande que tu acha que em algum ponto tu merece aquilo, entendeu? Então assim, ó, quando um adolescente, por exemplo, não vê valor nele mesmo, é nítido de enxergar. Sabe por quê? Uma menina que não vê valor nela mesma, ela vai começar a sexualizar o corpo dela. Porque se ela não vê valor nela mesma, então ela tem que chamar a atenção de alguma forma. As pessoas têm que olhar para ela, tem que ver valor nela em outra forma. Então, a forma que ela acha para receber valor é se sexualizando. O homem, às vezes o cara tá endividado, mas ele compra um carro de 500, 300 mil e tá quebrado, cara. Então aquele carro não condiz com o nível dele, o nível que ele tá no momento. Mas ele compra o carro, se endivida para mostrar para os outros. Por quê? Eu não vejo valor em mim mesmo. Eu preciso ter coisas de valor porque eu não tenho valor. Só que isso que eu tô falando aqui para vocês não é um pensamento claro. Isso não vem na mente da pessoa que faz isso. Isso tá no inconsciente. E o inconsciente é onde tá a magia toda, cara. Assim, o nosso inconsciente, ele é poderoso. O nosso inconsciente é o que traz as coisas para nossa realidade. O problema é que a gente não trabalha o inconsciente, a gente não foi ensinado a trabalhar sobre o inconsciente, tá? Uma coisa que eu não consigo entender, pelo menos aqui, né? Por que que não tem psicólogos comportamentais nas escolas? É uma coisa que eu não consigo entender, cara. Então, assim, ó, a gente tem duas coisas que eu acredito que toda escola tinha que ter e que eu não tive. A primeira coisa é economia. Eu nunca tive aula de economia, educação financeira, nunca tive. E, cara, psicologia comportamental. Então, tu até tem algumas escolas, né, que tem o psicólogo lá e tal, que vai tratar as crianças que já têm um problema, um transtorno, né? Mas tu não tem a psicóloga que ensina, ou o psicólogo que ensina a criança a ver valor nela mesma, a enxergar que ela pode fazer o que ela quiser, o que ela consegue fazer. E a gente vai crescendo com várias crenças de diferentes formas, positivas e negativas. Claro que crença não é só negativo, né? E como a gente forma nossas crenças, cara? Olha só, mais uma vez, eu vou usar o meu exemplo, tá? Ó, a minha crença mais profunda, que eu fui descobrir há mais ou menos um ano e meio atrás,
era a crença de que eu não pertencia a lugar nenhum. Então vamos dizer assim, isso nunca foi claro na minha cabeça, eu descobri isso fazendo autoanálise mais tarde, tá? Estudando e fazendo. Mas como é que a crença é formada? A criança, ela forma o subconsciente dela até os 7 anos. Então, do momento em que ela nasce até os 7 anos de idade, é ali que o subconsciente é formado, tá? Ali são criadas a maioria das crenças. Todo mundo tem aquele amigo horrível, feio, o cara é feio. Só que ele age como se ele fosse uma pessoa bonita. Ele tem autoestima, ele tem autoconfiança. Todo mundo conhece esse cara, né? Esse cara é aquele cara que a mãe falou pra ele desde pequeno: Nossa, meu filho, como você é bonito. Nossa, meu filho, como você é lindo. Olha pra essa criança, ela é tão bonita, nem parece que é meu filho. Esse cara cresce com uma autoestima muito forte, com uma autoconfiança forte, porque o inconsciente dele tá trabalhado nisso, tá? No meu caso, eu nasci, minha mãe era muito jovem, era praticamente uma adolescente, e eu fui criado basicamente pelas minhas duas avós. Então a minha avó paterna no começo, depois a minha avó materna, depois voltei a morar com a minha avó paterna e assim eu alternei entre as três casas, né? A casa da minha mãe e a casa das minhas duas avós. Eu morei em três casas diferentes. Isso fez eu criar no meu inconsciente a crença de que eu não mereci, que eu não pertencia a lugar nenhum. Então isso, eu não me sentia parte de nenhuma família. Eu nunca pensei sobre isso. Aí um dia eu tinha uma sensação assim, ó. Sabe aquele almoço de domingo? Eu sentia que eu não pertencia ali. E aí um dia eu resolvi fazer uma autoanálise, né? Cara, da onde vem isso? Aí eu saí para correr, pensando naquilo, voltei, sentei na mesa da cozinha, fiz um café e peguei uma folha de papel e comecei a anotar algumas coisas que vinham na minha cabeça. Aí eu percebi que eu tinha essa crença aí. Entendeu? E aí tá o poder do autoconhecimento. A partir do momento que tu tem essa crença, que tu sabe que tu tem, tu descobriu essa crença, aqui acontece a magia do autoconhecimento. As crenças podem ser mudadas, transformadas, alteradas. Então qualquer crença que tu tenha sobre o mundo e sobre tu mesmo, né, nós mesmos, ela pode ser alterada, ela pode ser mudada. E o que é uma construção de mentalidade, que é o que nós estamos trabalhando aqui nessa mentoria? É exatamente isso, é mudar a forma como vocês enxergam o mundo e como vocês se enxergam. É mudar os filtros. O que são os filtros? As lentes que vocês enxergam o mundo, são as crenças de vocês. Então, a partir de hoje, vocês vão começar a jogar um outro jogo, tá? Vocês vão começar a jogar um jogo realmente assim, ó. Como buscar a performance? Mudando as crenças. Mudando as crenças, vocês vão mudar os comportamentos. Mudando os comportamentos, vão mudar os resultados. E isso é performance. Até aqui tudo tranquilo? Então, olha só. Como eu falei antes, né? O cara que feio, horrível, tipo calvo assim, tipo eu. O cara que cresceu com a mãe dizendo que ele era lindo, ele vai ser um cara com uma autoestima boa. Mas aí tem o outro lado. Sabe quando tu fala pra criança assim, tu pede alguma coisa, ela não consegue, ou ela vai de mau gosto, né? Vai com preguiça, faz errado, faz de qualquer jeito, e tu fala, porra, tu não serve pra nada mesmo.
tu falou isso não para machucar, né? Tu fala isso para corrigir, para educar, certo? Os nossos pais, eles falavam isso para uma forma de tentar corrigir. Como eu falei, minha mãe era uma criança, uma adolescente quando eu nasci. Então, ela não sabia como educar um filho, né? E de casa não teve um exemplo lá muito educativo também. Então, esse tipo de comentário era normal e muito mais agressivo do que isso. O problema está no seguinte: esses comentários negativos, assim como os comentários positivos, eles vão gerar crenças. Então, elas vão gerar crença de incapacidade, desmerecimento, desvalor. E tem um ponto que é muito ruim também, que é, por exemplo, em casos de divórcio, né? Então, o pai e a mãe se separam e em nenhum momento eles conversam com a criança sobre o porquê do divórcio está acontecendo. E quando a gente é criança, a gente tem aquela ilusão, e muitos carregam essa ilusão pro resto da vida, de que a gente é o centro do mundo. Então, o mundo gira ao nosso redor. Se os teus pais se divorciaram e tu é o centro do mundo, a culpa é de quem? A culpa é tua. Então, a criança cresce com essa crença de que o pai e a mãe não amam ela, ou que ela fez alguma coisa que gerou o divórcio. E, cara, entende como a psicologia é maravilhosa? Tudo isso, tu evita sentando com o teu filho e explicando para ele, ó, papai e mamãe vão se divorciar, a culpa não é tua, é uma coisa nossa, tu não tem nada a ver com isso. Aí, nós dois amamos você e você vai ter 2 casas a partir de agora. Se um pai fizer isso, o impacto que ele causou nessa criança é 1 milhão de vezes menor, tá? Mas o que acontece na nossa cultura hoje? A gente vem de pais ausentes. E eu não tô falando de mim porque eu perdi o meu, tô falando de vocês também. Porque os nossos... Isso, cara, psicologia comportamental é uma coisa que é nova, ela veio há poucas décadas para nós. Então, os pais não sabiam como ser pais, né? Os nossos pais, os pais dos nossos pais, os pais dos nossos avós, num geral, achavam isso uma grande bobagem. Eles eram frios, né? Se algum de vocês aí tem diálogo sobre sentimentos, diálogo sobre várias questões pessoais com os pais de vocês, cara, tira o chapéu pro pai de vocês, porque não era o padrão da época, tá? Então, assim, ó, tem um cara que eu não vou lembrar o nome dele agora, não vou lembrar. O cara é espanhol e ele é o maior, vamos dizer assim, o maior estudioso vivo da sociologia hoje, tá? E aí, os caras, sempre que ele vai em entrevista e podcast, eu não vou lembrar o nome dele. Bom, sempre que ele vai em podcast, entrevista, os caras perguntam pra ele sobre a geração Z, né? Que é a última que veio agora e tal. Ah, por que que a geração Z é tão diferente? Por que que a geração Z é tão, né? Por que que eles são assim e tal? E ele sempre fala a mesma coisa, cara. Ele fala o seguinte, ele fala que é a maior geração com pais presentes fisicamente e ausente no comportamento dos filhos. Então hoje a gente vê o pessoal falando muito de feminismo, vê o pessoal, né, se matando na rede social falando de feminismo, falando de tudo isso. Só que, de acordo com esse cara, o homem perdeu o papel de homem e a mulher, vendo aquilo, tomou o papel por uma questão de sobrevivência da família. Tudo isso é inconsciente, né? Então a gente vem
de pais e muitas vezes de pais e mães que não têm essa conversa, não têm diálogo, não fazem o papel deles. Porque o papel do pai é muito mais do que botar comida em casa, o papel da mãe é muito mais do que pagar as contas, educar, criar e principalmente ensinar o filho de quem ele é, tá? Tô frisando bastante aqui, porque é importante. Daqui a pouco a Kalinka já é mãe, né? Daqui a pouco a Sara e o Grilo já são pai e mãe logo, logo, né? Quando vê. Então eu tô só frisando a importância disso pra vocês, porque é muito importante, cara. É muito importante, tá? Mas então vamos lá. Vamos voltar a falar das crenças aqui. Como eu falei pra vocês, né? Os pilares de quem nós somos, não sei se vocês vão lembrar disso, se vocês anotaram isso. Se não anotaram, tá aqui a chance de anotar agora. Os pilares de quem nós somos são os nossos princípios. Então todo mundo tem princípios. Você só tem que enxergar quais que são os princípios de vocês, ter eles claros na mente de vocês. Os princípios são os pilares, tá? Dentro desses pilares tá o quê? Crenças e valores. Essas crenças e valores, eles se alteram. Então, tu pode muito bem transformar uma coisa boa numa coisa ruim. O que é uma coisa boa numa coisa ruim? Tu pode transformar um trauma numa gasolina para te buscar mais desempenho. Tu pode pegar uma coisa que tu é frágil, por exemplo, falar em público. É uma coisa que me deixava desconfortável no começo. Eu trabalhei tanto isso que hoje eu me sinto à vontade. Eu falo em público como eu falo com a minha mulher em casa, tá? Então, tu transforma crenças. Qual é o segundo fator que transforma crenças, né? Então, as primeiras crenças, bom, isso vai ficar mais fácil vocês entenderem o seguinte. Imaginem que a nossa cabeça é um computador, é um iPhone, tá? Assim vai ficar mais fácil. O iPhone, quando tu compra ele da Apple, ele vem com os aplicativos instalados, não vem? Vem com alguns aplicativos instalados, beleza. Então, vocês são um iPhone. Quem instalou os primeiros aplicativos em vocês foi o pai e a mãe. Então, vocês têm aplicativos aí instalados na cabeça de vocês que são crenças e valores, tá? Por exemplo, eu vou na igreja todos os domingos. Eu não vou, tá? Só tô falando isso como um exemplo. Eu vou na igreja todos os domingos. Eu preciso ir na igreja todos os domingos. Eu preciso ir na igreja todos os domingos. Então, tu vai repetir esse comportamento na infância, porque os teus pais te falaram que tu precisa ir na igreja todos os domingos. Mas quando tu chega na vida adulta, tu escolhe se tu vai na igreja todos os domingos ou não. Então o que acontece? Tu nasce, teus pais instalam os aplicativos, mas tu tem o poder no decorrer da vida de desinstalar os aplicativos que eles instalaram e instalar aplicativos novos. Então, minha mãe falou que eu sou ruim em matemática. Só que daí tu chega lá no ensino médio, tu vê que tu não é ruim em matemática. Tu desinstala um aplicativo e instala outro. Minha mãe disse que ganhar dinheiro é difícil. Tu pode desinstalar esse aplicativo e instalar um aplicativo novo. Minha mãe disse que eu sou gordo, que eu sou preguiçoso, que eu... qualquer outra coisa. Tu pode desinstalar tudo isso da tua mente e instalar coisas novas. Tá na mão de vocês. O que acontece com a gente? A gente não tem essa clareza. E a partir de hoje vocês vão ter essa clareza. Por isso que eu falei, o jogo muda a partir do momento que tu tem essa clareza. Só que vocês têm que começar a fazer autoanálise para ver quais são as crenças que vocês estão carregando na vida de vocês e se essas crenças foram instaladas ou se elas vêm de vocês. Não só os... vamos lá. Segunda parte. Quem que instala as crenças em vocês? As primeiras são os pais. As segundas crenças
é o ambiente que instala. E aqui vem uma coisa que eu vou bater em cima e que eu vou encher o saco de vocês muito. Porque se tem uma coisa que a psicanálise, a psicologia, qualquer atleta, qualquer empresário, cara, tem uma coisa assim, ó, que é universal. Todo mundo, não importa se é ateu, se não é, todo mundo concorda com isso. Todo mundo que tem resultado concorda. O ambiente molda o indivíduo. Isso tá na psicanálise, tá na psicologia comportamental, tá lá no benavorismo, não sei como é que é o nome daquilo lá. Então isso tá em todos os braços da psicologia. A única coisa que todos eles concordam é isso: o ambiente molda o comportamento do indivíduo. Porque ele começa a instalar crenças. Ele instala crenças e instala valores. Então, se tu é casado e tu tá num ambiente onde tu tá num grupo de 5 amigos, onde 3 desses amigos aí traem a esposa, a tendência de tu trair a tua esposa acabou de aumentar em 50%. Daí tu pensa pra mim, aí tu vai falar pra mim, ah, mas eu não sou influenciado. Tá bom, mas em algum momento, se tu não se afastar, tu vai ser influenciado. O ambiente sempre vence. Sabe por que o ambiente vence? Porque ele é constante. E tu não é. Então, hoje tu não é influenciado, mas a algum momento da tua vida, tu vai estar numa fase ruim, a autoestima vai estar baixa, tu vai estar mal psicologicamente e o ambiente vai te influenciar. E é aí que entra a importância de tu estar em ambientes bons. Eu convivi toda a minha adolescência e infância ali com usuário de droga, traficante, bandido. Eu convivi muito tempo. E quando me questionavam, quando minha mãe falava alguma coisa, minha avó falava alguma coisa, eu dizia para eles, cara, eu sou diferente. Sabe aquela conversa do me diga com quem andas que eu te direi quem és? Eu dizia assim, cara, não é verdade. O que a vida me ensinou é verdade. Sabe como a vida me ensinou? Vou contar uma historinha para vocês. Eu tava na casa de um amigo meu, fazendo um churrasco, e eu ia embora de a pé. Praticamente eu ia atravessar a cidade. Esse meu amigo tinha envolvimento com tráfico de drogas, eu sabia disso. Aí passou um tempo, eu falei, ó, pessoal, eu vou ir embora e tal, né? Tava tudo certo. A festa tava ótima, mas eu tinha outro compromisso. Ó, eu vou embora, então tá, se falamos outro dia. E esse meu amigo falou pra mim, cara, tu entrega um negócio pra mim ali na Sulgelos. Ficava a umas 3 ou 4 quadras do lugar que eu tava. E eu falei, cara, entrego. Sabe quando tu não passa na tua cabeça nada? Nada. Ele me deu uma pochete. Eu até tinha uma aqui, mas ele me deu uma pochete. Entrega lá pro cara então. Valeu. Eu falei, cara, beleza. Botei a pochete no bolso. Caminhei 3 quadras. Passei na frente da delegacia. Cheguei na outra quadra. Tava o cara me esperando. Entreguei. O cara abriu a pochete na minha frente, tirou. O que era? Um tubinho de cocaína. Aí eu surtei, né? Cheguei no outro dia no colégio. Falei, cara, como é que tu faz uma coisa dessa comigo, meu? Tá viajando. Passei na frente da delegacia. E o que podia ter acontecido nesse momento? Aí tu vê que Deus existe. Se eu fosse parado, se eu fosse questionado, se eu fosse em algum momento tivesse acontecido alguma coisa, me envolvido com alguma coisa nesse caminho, hoje eu estava manchado como traficante ou como usuário. Eu moro numa cidade pequena, aqui todo mundo sabe de todo mundo. Então, ali foi o primeiro choque que eu tive. Foi o que deu o start para mim começar a mudar a minha ambiência. E com o passar do tempo foram acontecendo outras coisas, tá? E aí,
eu tive que aceitar a ideia de que realmente o ambiente vai moldar o comportamento. Ele vai, de alguma forma, ou ele vai mudar o comportamento, ou vai acontecer uma merda que nem essa que aconteceu comigo. Então, o ambiente é muito importante nessa questão das crenças. Quando tu tá fazendo dieta, por exemplo, tu chega no teu trabalho fazendo dieta, puxa a marmitinha, aí os outros caras que estão ali, teus companheiros de trabalho, não fazem dieta, eles começam a debochar de ti. Isso sempre acontece. Sempre acontece. Ah, vai fazer dietinha. Ah, tá se cuidando. Esse cara fala isso porque tá incomodando ele. Porque ele não tem a vontade de mudar, ou ele acha que ele não pode mudar. E aí, se ele te ver mudar, ele vai acabar acreditando que é possível mudar. E ele não quer. Aí ele te humilha, faz deboche, faz piada. E aí? Isso é o ambiente te moldando de uma forma negativa. Agora, se tu anda com 5 caras que fazem dieta, tu vai começar a fazer dieta naturalmente. Se tu anda com 5 pessoas que leem, tu vai começar a ler, tu vai começar a estudar. Inevitável, o ambiente molda. E como que o ambiente constrói as crenças? Vamos lá. Se tu ia apresentar um trabalho no colégio, lá no colégio, vamos voltar um pouquinho, ou na faculdade. Tu foi lá apresentar o trabalho, tu gaguejou no trabalho. Tu esqueceu, deu um branco. Se a tua turma falar assim, cara, faz parte, acontece, não dá bola. Tranquilo. Tranquilo, faz parte. Agora, se eles debocharem de ti, se tu for ridicularizado, o feedback do ambiente foi negativo pro comportamento de falar em público, entendeu? E aí tu criou uma crença. Eu não sei falar em público. Eu falo mal em público. Deu para entender? Tranquilamente assim? Então, o ambiente vai moldando vocês da mesma forma que o pai e a mãe molda, tá? E mais uma vez eu digo, a partir do momento que vocês têm consciência disso, é muito mais fácil mudar, filtrar ou não deixar as coisas te afetarem, tá? Só que, olha só, como eu falei antes, por isso é importante mudar o ambiente. Vocês nem sempre vão estar bem. Eu recebo críticas direto, recebo, né, comentários, deboches direto. Rede social, direto. Fakes, tudo mais. 90% das vezes não me afeta. Às vezes me afeta. Então, quando me afeta, eu penso, ué, tem uma coisa errada, o que está acontecendo? Por que eu não estou bem? E normalmente eu acho algum problema. Ou tô com a autoestima baixa, ou tô pensando muito do lado negativo. Então isso serve como um parâmetro também para vocês medir a consciência de vocês, tá? Então assim, todo mundo tem crenças, né? E vou falar uma coisa. Eu vou desenhar uma coisa, na verdade. Fica até mais fácil. Eu não sei se vocês conhecem Tony Hawkins, mas o Tony Hawkins, a parada dele é o seguinte. O louco é simplesmente o maior coaching da história. E aqui no Brasil, a gente tem a péssima visão de que o coaching é o cara que engana, o cara que ganha dinheiro falando bobagem pros outros, o cara que só fala merda. Só que isso no Brasil é normal porque a gente tem a tendência a ridicularizar esse tipo de profissão. Mas no resto do mundo, na Europa e na América do Norte, o coaching é visto como uma ferramenta social, tá? Então, por exemplo, uma coisa que aqui no Brasil é ridicularizado. Psicólogo é coisa de louco, certo? No resto do mundo, quem não vai em psicólogo é louco.
Então, olha só, não sei se vai dar para vocês enxergar. O Tony Hawkins, que é esse cara que eu falei, o coach, que é o maior coach do mundo, ele criou esse quadro aqui, que é muito simples, mas que faz total sentido. Ele chama isso aqui de rota do salto exponencial, tá? Então, olha só. O que tu precisa para te mudar a tua vida exponencialmente? Tu precisa disso aqui, ó. Tomara que dê para enxergar. A minha letra é ótima. Crenças, vai lá para potência, potencial, vai para ação, vai para resultado e volta para crença. Dá para entender? Como funciona isso na parte prática? Primeiro, tu acredita que tu é capaz de ter um resultado, tu acredita em ti, tu acredita que é capaz, tu acredita que tu merece, que tu consegue conquistar. Essas crenças, quando tu transforma a crença e tu vê que tu pode realmente fazer alguma coisa, ela gera um potencial, certo? Tu acreditou, a partir do momento que tu acreditar, tu tem mais potência, tá? A partir do momento que tu tem potência, tu vai para ação, porque se tu tem mais potência, tu tá mais inclinado a ter ação, ter o comportamento, tá? Então, a ação vai gerar o resultado. E o resultado vai gerar o quê? Mais crença. E aí isso se retroalimenta. Para vocês entenderem na prática, eu vou dar um exemplo simples para vocês, tá? Tu quer fazer dieta. Tu tem que acreditar que tu consegue emagrecer. Isso vai gerar um potencial. O potencial vai fazer tu pegar uma dieta com a nutricionista, começar a treinar, fazer alguma coisa nesse sentido. Tu vai fazer isso, a ação. O resultado, tu vai perder um pouco de peso. Então, a partir do momento que tu perdeu 1, 2 quilos, que pode parecer nada, só que no teu inconsciente ele enxerga o resultado gerou mais crença. Ó, tá dando certo. E aí, a crença gera mais potência, que gera mais ação. Tu aumenta os dias na academia. Tu afina mais a dieta, para de errar, toma mais água, dorme melhor. Que gera mais ação, mais resultado. Isso vai se retroalimentando. Tranquilo? Deu para entender? Ficou meio confuso, né? Mas assim, ó. Qual que é a importância disso aqui? Isso aqui entra em qualquer uma das áreas da vida de vocês. Eu usei dieta e corpo como um exemplo porque eu tô sempre inclinado a fazer isso por causa da minha profissão. Só que se nós for parar para pensar em qualquer coisa, como abrir um negócio, tu tem que acreditar no teu negócio. Tu vai planejar ele porque tu gerou um potencial, tu vai colocar em prática, tu vai abrir o teu negócio, ele vai gerar um resultado. Se o resultado for bom, tu acredita mais em ti mesmo. Tu vai acreditar mais no teu negócio. Então isso aqui serve para qualquer coisa na vida de vocês, para relacionamento, para tudo. E por que é importante a gente saber isso? Porque a partir do momento que vocês mudarem as crenças de vocês, tudo muda. Tudo se transforma. Assim, ó. Eu sei que parece bobagem, tá? Mas eu quebrei tanta crença nesses últimos 1 ano e meio, quase 2 anos aí. Eu mudei tanto a minha forma de pensar, de ver o mundo, que é ridículo. Ridículo. O Grigor tá aqui, né? O Grigor me conheceu. A gente foi colega de faculdade e convivemos aí 4 anos juntos, né, Grigor? Então, assim, cara, eu continuo sendo a mesma pessoa, só que hoje o meu potencial é muito maior. Porque eu tenho crenças muito boas. E se vocês, assim, ó, não, talvez o Grigor tenha essa ideia e a Sara também, porque a Sara foi minha colega no colégio. Mas o Igor, de antes de estudar isso aqui, jamais ia pensar numa mentoria. Jamais ia produzir conteúdo. Jamais ia trazer nada disso para a vida.
sequer ia abrir um negócio. Só que eu mudei tudo isso aqui. Vale a pena mudar. Então, assim, como eu falei da outra vez, a importância de vocês saber quem vocês são e saber que tudo que vocês são pode ser mudado e alterado, transforma a vida numa coisa muito mais positiva. Porque agora, a partir de hoje, é muito simples. O aplicativo que vocês não quiser, vocês vão desinstalar. Nem sempre vai dar certo na primeira vez, tá? Então, assim, ó, vocês têm que manter uma constância. Porque na cabeça de vocês é assim, tudo gira em torno de feedback, tá? Então, dependendo do feedback que vocês vão ter, vocês estão mais inclinados a fazer o comportamento de novo. Então, se tu estudar, se tu treinar e o resultado for bom, tu vai treinar mais. Se o resultado for ruim, dificilmente tu vai treinar de novo. Se tu se lesionar, dificilmente tu vai treinar de novo. A não ser que tu mude as crenças. Então, as crenças são a base de tudo, tá? Espero mesmo que não tenha ficado confuso para vocês. A última coisa que eu vou pedir hoje. Vocês sabem o que é diálogo interno? Sabem, né? O diálogo interno, muitas vezes, ele está associado a não gastar energia. Porque o teu subconsciente, a tua mente, não quer que tu gaste energia. Porque quando tu gasta energia, ele acha que tu tá morrendo. Eu sei que isso parece ridículo, mas é verdade. Quando tu inicia uma atividade física, quando tu inicia um estudo, que tu vai precisar ficar concentrado, porque quando tu tá concentrado, tu gasta mais caloria do que quando tu não tá. A coisa que mais gasta caloria no corpo humano não são os músculos, é a mente de vocês, a cabeça, o cérebro. O cérebro é uma máquina que demanda muita energia. Quanto mais ele é utilizado, quanto mais raciocínio, quanto mais concentração, quanto mais foco, mais calorias tu gasta. Isso é comprovado, tá? Então, o que que ele não quer? Ele simplesmente, o teu subconsciente, a tua mente, como ela é a mesma praticamente de milênios atrás, lá da época que a gente era caçador-coletor, a psicologia comportamental prova isso, o nosso DNA, a nossa mente não mudou a forma como ela vive. Então, como um Neandertal não, meu Deus, como o Homo sapiens vivia e como nós vivemos agora, para o teu subconsciente é a mesma coisa. O que que acontece? Quando a gente começa a gastar energia, ela começa a te sabotar. Então ela não quer que tu estude, não quer que tu trabalhe, não quer que tu fique mais tempo com a tua família, não quer. Ela não quer. Ela quer que tu tenha comportamentos que não gastem energia, que não gerem raciocínio e que te poupem de tudo que tu consegue. Ela quer que tu assista a série da Netflix até morrer e coma comida hipercalórica para garantir que tu vai ter energia. Ela quer que tu fique rolando o feed do Instagram e não faça mais nada da tua vida, porque senão ela vai ligar um sistema de alerta. Só que esse sistema de alerta que o teu cérebro liga quando tu começa a gastar energia, ele vai se alterando, ele vai mudando, tá? Por exemplo, eu já corri uma ultramaratona, já corri mais de 100 quilômetros. Eu correr 2, 3 quilômetros hoje, o meu sistema de alerta não vai ligar. Agora, para uma pessoa que nunca correu e ela sai correr, quando ela correr 200, 300, talvez 500 metros, o cérebro dela dá um start assim, cara, nós vamos morrer. E aí vem os pensamentos negativos. Para, tu não consegue, tu não é capaz, isso não é pra ti, não faça isso.
Mesma coisa quando tu vai estudar para um concurso. Tu nunca estuda, nunca estudei. Cara, tu sempre, né, levando nas coxas. Daí agora resolvi que eu vou estudar para um concurso. Vou estudar 6 horas por dia. Tu estuda 1 hora, o teu cérebro pensa, esse cara vai morrer? E aí ele começa a te sabotar. E o que é o te sabotar? Ele começa a largar pensamentos negativos no teu diálogo interno. O erro que a gente comete é não ter o diálogo interno. Entendeu? Tu simplesmente vem aquele pensamento e tu abraça ele. Então tu trabalhou o dia inteiro e chegou a hora de tu ir na academia treinar. E aí veio o pensamento: cara, tô muito cansado. Se eu treinar, eu não vou conseguir treinar. Tô cansado. Queria chegar em casa agora, comer um docinho, pedir uma pizza. Isso é o teu inconsciente tentando te fazer guardar energia. Só que daí o que tu precisa ter? Diálogo interno. Não, eu vou porque o meu treino vai me fazer bem nisso, nisso, nisso e nisso. Eu vou porque eu tenho a crença de que eu sou uma pessoa que faz o que se compromete. Eu tenho a crença de que eu sou uma pessoa que treina. Diálogo interno. Vocês precisam mudar o diálogo interno. Primeiro vocês precisam ter, porque muitas vezes a gente nem tem o diálogo interno. Então é tendo o diálogo interno que vocês vão começar a fazer as coisas que vocês não querem fazer. E vou dizer uma coisa, e eu vou falar isso também em outras aulas, mas eu vou dizer aqui. Quanto mais prazer a vida de vocês ter, mais infeliz vocês vão ser. Entendam isso. E quanto mais coisas chatas, quanto mais coisa difícil tu fizer, mais foda vai ser a tua vida. Tá? Esse é o jogo da vida. Esse é o jogo do comportamento humano. Outra coisa sobre diálogo interno que é interessante, e a última coisa que eu vou falar, e a gente vai encerrar a aula de hoje, é o seguinte. Cara, vocês não podem ser tão duro com vocês mesmos. Isso foi um erro que eu cometi durante muitos anos, tá? O diálogo interno também é uma forma não só do nosso inconsciente castigar a gente, mas é uma forma da gente se castigar. Então, quando vocês cometerem um erro, quando vocês fizerem algum comportamento que vocês não queriam fazer, quando vocês não conseguirem manter um comportamento ou não conseguiram realizar uma tarefa, não consegui ler o que eu queria ler, eu não consegui entregar o que eu devia entregar no trabalho, não tinha... Quando acontecer alguma coisa negativa, não sejam duros com vocês mesmos. Vocês precisam dar valor para vocês mesmos, tá? Isso vai entrar na próxima aula que a gente vai falar sobre autoimagem, autoestima, autoconfiança, valor. Mas é importante vocês terem isso em mente. Não sejam tão duros com vocês mesmos, tá? É a última coisa que eu vou pedir para vocês. E galera, da minha parte é isso aí, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a dizer? Pode ficar à vontade. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu só vou avisar que eu tenho outro compromisso. Eu tô saindo daí, tá? Qualquer coisa a gente se fala durante a semana. Sim, mas acabou. Tô encerrando também, tá? Valeu. Tchau, galera. Então Boa semana. Boa semana. Tudo certo também. Beleza, cara. Tá mutado. Pronto. Beleza, cara. É isso aí. Então tá, gente. Bom pra você, assim. Bom domingo. Bom domingo. Um abraço. Então Tchau. Tchau. Meu, esqueci de encerrar.